E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, para falar aí das novidades no varejo, tecnologias no varejo. Eu sou Igor Lopes, você já deve estar cansado de ouvir minha voz aí no seu feed, mas estamos aqui mais uma vez para poder trazer alguns temas que estão na mesa, eu tenho certeza, de qualquer tomador de decisão do varejo aí. Já falamos de Omnichannel, já falamos de Retail Media, já falamos de tanta coisa aqui, de Marketplace, né, que é a especialidade aqui da Marcela, mas agora a gente vai falar um pouquinho de sinergia entre indústria e varejo, né? A gente vê isso no show floor da Eletrolar direto, né? É uma feira que é B2B, a gente tem indústria em grande parte ali no show floor e a gente tem o varejo vindo fazer essa conexão ali no grupo. Mas existe muita forma dessas duas frentes colaborarem, né? E no meio a gente tem muita tecnologia também para fazer essas duas conversas, essas duas pessoas, né? Esses dois ativos aqui conversarem. Exatamente isso que a gente tem representado aqui na mesa. Ó. Ali na ponta, deixa eu apresentar para vocês o James Matos, que é diretor de B2B da Motorola Brasil. Obrigado. Prazer ter você conosco, James. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, né? Exatamente. Esse dia é muito legal. Representada aqui, né? Super representado. Visualmente aqui essa colaboração. No meio a gente tem o Giancarlo Klaumann, que é CEO da Neogrid. Prazer também ter você aqui conosco, Jean. Super prazer, obrigado pelo convite. Privilégio estar aqui entre amigos e entre marcas tão admiráveis como Casas Bahia e Motorola. Perfeito. E a Marcela Barbosa, diretora de Marketplace da Casas Bahia. Também prazer ter você aqui, Marcela. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. É realmente um prazer estar aqui hoje. É sempre bom falar sobre o varejo, falar sobre, enfim, toda a colaboração e tudo que a gente constrói aí para fazer o produto chegar sempre na ponta para o cliente certo, né? E por falar em Casas Bahia, acho que vocês estão passando um momento bem especial, né? Trocou Sim. CEO, trocou discurso, trocou posicionamento, acho que tem muita coisa para contar, né? Acho que a última capa da revista Eletrolar, inclusive, foi com o CEO de vocês, né? Sim. Fala um pouquinho desse momento da Casas Bahia. Bom, é uma delícia, tá? Eu tô aí no grupo Casas Bahia desde setembro. Em 2023, o Renato Franklin, nosso CEO, entrou, e nesse momento a gente teve todo um reposicionamento de marca, foi quando a gente voltou aí com o nome Grupo Casas Bahia. Ele vem desde então fazendo um trabalho muito importante de demonstrar aquilo que realmente é importante para a gente, e a gente vem reforçando o posicionamento daquilo que a gente é realmente muito bom. Então, cada dia mais a gente quer ser um varejo especialista que foca em móveis, eletrodomésticos, eletrônicos. Então, o nosso papel hoje é realmente chegar com o cliente com um produto certo e aquilo que a gente realmente é muito bom para fazer. Então, cada dia mais reforçando aí como o Grupo Casas Bahia. Perfeito. Quando a gente fala de Motorola também, né, James? Você está aqui representando a Motorola B2B. Verdade. Motorola é muito mais do que o aparelho, né? Muito mais. A Motorola é uma empresa quase centenária, né? Que já está no Brasil há mais de 25 anos, a gente tem 2 fábricas aqui, mais de 8.000 funcionários, somos a segunda marca no Brasil, com super orgulho, né, e avançando cada vez mais no premium, né, a Motorola se consolidou muito bem ali na linha Moto G, que é aqueles smartphones mais, né... Mais que isso, tijolão, como não, né? Dos tijolão, os PTs, os V3, a gente, né, vem impulsionando o mercado brasileiro e cada vez mais, né, trazendo tecnologia com os telefones dobráveis, e também com os telefones da família Edge, né, que tem super bateria, super performance, tudo que todo mundo quer, né, IA, a gente trouxe isso com as parcerias estratégicas que a gente montou, né. Mas aí o B2B? Já no B2B, né, é uma área mais nova da Motorola. O Brasil foi a primeira área do mundo, né, que iniciou, foi startup global aqui, e a gente percebeu que não dá para vender telefone, né? Eu sempre digo que Motorola for Business, que é a área da Motorola Mobility, que representa o B2B, não vende celular. Aí todo mundo fala, como assim, Motorola, segunda marca, fábrica, 2 fábricas, a gente vende também o celular com soluções de segurança, produtividade, gerenciamento, suporte, com o telefone entregando para qualquer tamanho de empresa, pequena, médio, grande, gigante empresa, de logística, segurança, de qualquer segmento, a solução mais adequada para cada um desses negócios, né? Perfeito. Jean, falando um pouquinho de Neogrid, conta para o pessoal aí como vocês fazem essas duas pontas conversarem bem. Bom, a gente está completando um quarto de século, né? E a gente nasceu com essa missão, promover colaboração entre indústria e varejo. A gente tem um mantra que procura convergir os meus amigos aqui para o sell-out. Porque para nós, enquanto o consumidor não comprar, ninguém vendeu. Ninguém vendeu. Então, se a gente tem aqui a oportunidade de somar toda a inteligência mercadológica, estratégia de produto, como que a gente garante que ambos tenham a mesma informação, o mesmo dado e processos alinhados para que nem falte produto e nem sobre produto? E quando a gente fala do custo de capital no Brasil, batendo quase 20% ao ano, quanto custa o aparelho errado na loja errada,
ou a falta dele frustrando o consumidor. Então, a gente começou a nossa jornada há 25 anos atrás entendendo que o ótimo local é maléfico para a relação. Então, como que real time a gente compartilha insights e oportunidades de abastecimento. E nos anos recentes, a gente fez várias aquisições e trouxemos insights para falar de promocionamento, para falar de precificação, para falar de presença online. E a gente tem a parceria com Casas Bahia há mais de 10 anos, influenciando na decisão diária de abastecimento. Motorola, que lá atrás nasce como um cliente nosso, consumindo esses dados para tomada de decisão conjunta sobre que portfólio, em que quantidade de produtos que Casas Bahia, por exemplo, pode ter a cada dia em cada loja, agora se transformou num grande parceiro nessa mesma jornada de entregar não só um device, né, James, mas insights acionáveis providos por Neogrid e no Motorola juntos, né? Então, acho que vamos ter oportunidade de contar mais sobre essa parceria com um cliente e agora também parceiro de negócio, somando ativos tecnológicos em prol da colaboração. Perfeito. E é uma feliz coincidência, tá? Não foi combinado isso não, né? Neogrid aqui no meio do caminho, parceira da Casas Bahia, parceira da Motorola também. Marcela, vamos começar falando um pouquinho assim de como que é a relação de vocês com a indústria, né? Assim, como que vocês têm os dois lados, né? Tem o marketplace em que a indústria pode vender também com vocês e ao mesmo tempo ela é fornecedora. Como lidar com essas duas frentes, assim? Você, principalmente, como líder de marketplace, né? Bom, para a gente é uma relação que a gente cria que se estreita muito, porque em todos os momentos hoje, o que a gente busca é realmente converter o cliente na ponta. Então, quando a gente consegue conectar e ter uma parceria muito forte, como um P, né, que a gente chama, que é estoque próprio e marketplace, a gente consegue garantir 100% do estoque do fornecedor dentro do nosso negócio. Então, para a gente, hoje, a Motorola é um grande parceiro e a gente vende os modelos premium também, tá, Ed? Eu tô bombando de vender. Então, quando a gente consegue realmente casar e ter uma estratégia muito próxima da indústria, isso se torna muito, muito próspero, porque a gente consegue garantir que a gente tem estoque e consiga atender o cliente, que eu acho que é o nosso, enfim, nós três aqui estamos sempre em busca de realmente atender o cliente na ponta. Então, quando a gente consegue ter uma boa integração entre todos os lados, a gente consegue atender. Hoje, os desafios de estar com o produto certo na loja certa é sempre o grande desafio do varejo. E a gente usa hoje o marketplace, os estoques avançados, enfim, as diversas formas de estoque que a gente consegue conectar dentro do nosso ecossistema para que o cliente que chegue na nossa loja, a gente consiga atender ele de qualquer forma, seja entregando o produto para ele na hora, ou seja entregando para ele em casa, via marketplace ou via o nosso estoque avançado, que a gente tem com muitos fornecedores. Então, acho que é esse o nosso grande gol quando a gente busca ter uma parceria bem estreita com a indústria e a cada dia mais, e aí eu falo muito pelo marketplace, que é o negócio que eu toco, que eu tenho aí uma paixão sobre isso, que hoje, no passado, quando a gente falava de marketplace, a gente falava muito de intermediadores e varejos que estavam dentro. Hoje a gente tem esses grandes varejistas, que a gente tem parceria muito forte, mas a gente tem também hoje toda a indústria plugada dentro, o que faz com que a gente seja cada dia mais completo, né? Mas tem que ter essa conversa muito bem definida para um não canibalizar o outro, né? Para um colaborar com o outro mesmo. Porque não pode chegar no final do dia e faltar 2 SKUs ali, o vendedor falar, não vendi 2 Edge porque não tinha lá para vender. Não tem como. Tem um boleto para pagar, pelo amor de Deus. Mas e aí, como do seu lado você enxerga essa parceria? Olha, acho que, né, historicamente, né, o grupo, né, é muito grande, Casas Bahia é muito grande. Nem especificamente com o Casas Bahia, né? Mas com o varejo em geral, assim. Eu acho que, assim, a gente construiu uma relação com o varejo, na verdade, há quase 20 anos atrás, né? O Motorola tomou a decisão de começar a vender direto, se aproximar dos varejos, né? Acho que, por exemplo, o Neogrid ajudou muito a gente, né? A entender os estoques, as vendas, receber os pedidos e agilizar. Acho que dentro dessa nossa jornada, né, tudo que a gente objetivou, né, de prover para o varejo, de ter, né, produto no ponto de venda, de ter exposição ideal, de conseguir entregar o produto certo no lugar certo, acho que a colaboração entre várias partes da cadeia ajudou e continua ajudando o Motorola, né? Como eu falei, acho que o nosso próximo passo agora é avançar cada vez mais nesse segmento premium. É um segmento muito, muito difícil, principalmente no varejo. O varejo vende muito intermediário, fica com medo às vezes de vender o produto premium. Como é que faz, né, para ter o produto certo na hora certa e para ter o produto nas lojas realmente que vão ter performance, né? Tem um monte de ferramenta agora, né? Neogrid tem a NIA, né? Tem um monte de ferramenta agora com inteligência artificial. Como é que a gente toma vantagem de tudo isso? A gente vem
não só com a Casas Bahia, como os outros parceiros no Brasil, os varejistas, empurrando esse negócio, né? Para a gente é muito importante avançar nessa direção, né? E aí, Jean, as duas pontas querem vender. Você está no meio do caminho, como que você ajuda isso a Agora acontecer? ficou Vai lá. apertado aí. Não, eu queria dar um passinho atrás, falando de demandas higiênicas, que muitas das vezes o varejista não toma atenção. Por incrível que pareça, tem gente que digita pedido ainda hoje em dia. Então, a gente está falando de inteligência artificial, e às vezes você está frustrando o consumidor, porque você está mandando um pedido equivocado por e-mail, o lead time da digitação, ou a data de entrada, então tem erros bobos que podem sabotar o fechamento do mês, né? Então, hoje, a gente faz para 200 dos maiores varejistas brasileiros, aqui também a mesma coisa. Como é que eu saio com o pedido de dentro do RP da Casas Bahia, direto para o RP da Motorola, validando se aquele produto está no catálogo ativo, se foi feito dentro do preço que foi combinado, dentro do lote mínimo ou lote máximo que foi determinado. Então, essa é uma demanda silenciosa que a gente faz com 15 milhões de pedidos mês entre indústria e varejo. Então, essas validações para garantir que o pedido foi entrado, processado, e aí a gente avança nessa história. Então, eu vou confirmar que eu tenho, eu vou fazer o agendamento da entrega, eu vou sinalizar em qual CD da Casas Bahia que esse produto deve chegar, em qual doca, vou entregar uma senha para o motorista entrar naquele dia. Então, a gente digitalizou essa intenção de eficiência entre os dois, para que a gente não tenha um desperdício de tempo ou de erros operacionais. A partir dessa agenda, a gente começa também a dar visibilidade para os dois sobre os saldos atuais de estoque e as projeções, o forecasting disso. Qual é o abastecimento ideal do dia de amanhã? E aí mitigar estoque virtual, que é um problema sério nos acordos, né? É garantir que você não tem ruptura, que você vai ter disponibilidade nos próximos dias. E, eventualmente, em produtos que têm altíssimo giro, os famosos fast movers, por que não trabalhar um acordo de ressuprimento automático? Por que tem que ligar para pedir? Se a gente já tem um acordo comercial de quanto tem o valor unitário estabelecido. Então, a gente vem amadurecendo na cultura da colaboração, diminuindo a desconfiança entre fornecedor, indústria e varejo, para que essas práticas que são saudáveis, gente, por que eu te ligo para pedir? Não me garanta que não vai faltar, né? Então, na perspectiva de supply, eu acho que tem muitas oportunidades para estabelecer um acordo de confiança e, em pequenos ciclos, fazer um balanço da relação. Olha, o ressuprimento automático está sobrando produto aqui, ou está faltando produto, ou você lançou um produto novo e eu não estou tendo visibilidade nas minhas lojas, mas meu concorrente tem. Então, eu acho que é mais sobre ter a mesma base de informação para aprender, evoluir, corrigir caminho, do que estar entrincheirado tentando encontrar oportunidade ou para empurrar produto ou para comprar barato e no final sobrar produto. Então, acho que nosso papel de intermediário é para que os dois ganhem, tanto em receita quanto em margem. Vocês querem complementar? Não, eu acho que, sem dúvida, esse ponto dele é muito importante. A gente, como comprador, né, lá atrás, é sempre o grande desafio, né? A gente ter o estoque certo no lugar certo, na hora certa. Eu acho que, e aí você, mais cedo a gente estava conversando, você falou um ponto que é retail is detail, né? Então, eu acho que o detalhe é exatamente esse, da gente ter o produto certo, na hora certa, no lugar certo, porque o cliente passou, né? Ou a gente realmente converte ou não. Então, esse é realmente um grande desafio, que quando a gente tem essa troca, é um grande facilitador, né? Eu acho que no nosso caso, até voltando, né, lá no comecinho, né, acho que essa parte higiênica que o Jean comentou, acho que é super importante mesmo, né? A gente não tinha experiência, a gente não sabia fazer varejo. Motorola foi criada por uma empresa de engenheiros, fabricada, né, e concebida para vender para engenheiro. A gente vendia só para operadora naquela época. Como é que organiza toda essa cadeia, né? Acho que a tecnologia, os fornecedores, até mesmo os clientes, acabaram ajudando bastante a gente a amadurecer o negócio e hoje está aqui, né, já como uma grande indústria do varejo, né? Estou falando muito aí, né, de ter transparência nos dados, de ter essa colaboração. Como que vocês conseguem co-criar? Acho que a Neogrid é a prova de que é possível, né, assim, mas como que é no dia a dia? Assim, você ouve de um lado, ouve do outro, traz isso para o P&D, Motorola também tem P&D do lado de lá, vocês também têm a parte de inovação. Como que funciona, assim, para que a gente pegue esses insights e consiga trabalhar cada vez mais próximos? Eu vou levantar algumas coisas que a gente tem vivenciado. Acho que a gente cada vez mais vem tentando trabalhar sazonalidades, né? Antigamente a gente vivia no varejo de 3, 4 datas. Hoje em dia o nosso desafio é fazer com que todo dia seja dia. Então, claro, quando tem um lançamento de um celular extraordinário, aquilo vira o dia do ano. E como é que você se prepara para esse dia? Como é que você está com o promotor na ponta, garantindo a melhor exposição do produto no físico, no online? Você vai fazer uma grande campanha de sensibilização, como é que você garante que a mídia que você vai fazer em rede social ou em mídia massiva
na região Nordeste, garante que todas as lojas estão prontas para a demanda que você vai ter. Então, eu acho que hoje, quando a gente começa a falar de dados, lançamento de produto, por exemplo, é uma grande oportunidade de co-criar campanhas, co-criar lançamentos, investimentos conjuntos, muitas das vezes, com uma perspectiva clara de como é que ambos ganham, né? Então, acho que essa é uma agenda. O segundo tema, cada vez mais a gente vê a necessidade de otimizar a prateleira. Eu quero produtos de alto giro. Eu quero ter certeza que eu estou com o sortimento ideal. Eu preciso ter 10 marcas de ventiladores? Eu preciso ter 3 com muito fit com os perfis públicos que eu tenho naquela região, né? Então, esses insights sobre hábito de consumo, hábito de comportamento, aqui sempre eu vou explorar o caso de 2 empresas incríveis. A Motorola está no mundo inteiro. Como é que ela traz os benchmarks de outros varejos globais e senta junto com a Marcela para contar, Marcela, esse planograma aqui tem dado muito certo para esse formato de loja nessas regiões. Então, acho que tem muita deficiência operacional e estratégia de go-to-market que, com dados, você converge para boas estratégias, né, Marcelo? Eu concordo. E eu acho que tem um ponto que eu ainda complementaria aqui, é que, pensando em retail media hoje, quando a gente fala disso, é a indústria estando mais próximo da ponta, porque com todo o ecossistema que é formado hoje, por exemplo, no Grupo Casas Bahia, a gente tem uma cobertura do online e do offline. Então, para um lançamento de um produto, a temperatura está na mão da indústria, que é uma coisa que não tinha antigamente. Hoje em dia, com a indústria fazendo as campanhas e fazendo essa estratégia toda por trás com o retail media, ele já consegue ter um feeling do produto e do que funciona, do que funciona muito mais rápido. Porque antigamente, até aquilo refletir na compra, refletir numa recompra do produto, a temperatura era muito mais demorada, né? Para você saber se um produto funcionou ou não. Então, hoje, o varejo acaba trazendo a indústria para mais perto do cliente, né? Então, a gente acaba sendo um intermediador desse negócio. A gente tem cases lá, e no fim do ano, por exemplo, é um grande case que a gente tem junto com a Whirlpool, que a gente fez algumas campanhas que aumentou absurdamente, foi, sei lá, 30%, 40% de crescimento via os produtos que a gente fez naquela campanha de retail media. Então, você vê que as campanhas geraram uma venda muito maior porque a gente conseguiu fazer um processo de ponta a ponta. Então, a gente tinha mídia digital, mídia offline. Então, a temperatura, se o produto está bom, se é o produto certo, se ele está no lugar certo, ele vem na hora para o. Se eu estou fazendo isso mais rápido, o supply chain lá para o lado da indústria, cara, você tem uma resposta muito mais imediata e mais, né? Facilita bastante. Exato. É isso. Acho que do nosso lado aqui, só fazendo uma conexão já, a gente começou a aprender o varejo 20 anos atrás, vemos desenvolvendo, colaborando com o varejo, colaborando com empresas de software, e agora a gente também está ajudando, né, a impulsionar o varejo com a nossa expertise. É bom que você tem 2 chapéus aí, né? Agora tem 2 bonés. É sempre bom ter 2 bonés. Você corre para um lado, para o outro, um lugar vem o bônus, né? Então tá tudo certo. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta própria nós para coordenar nossos times de trade marketing, né? Então, a gente tem muita experiência para poder empurrar o produto lá no ponto de venda, que também é super importante, né? E a gente começou isso internamente, todo mundo lembra do rádio, né? A gente trouxe aquela ferramenta de rádio para melhorar a comunicação dos pontos de venda. Então, todo mundo fala muito rápido entre lojas, entre pisos de vendas diferentes, e a gente colocou localização em tempo real, rastreamento, né, tarefas, checklist, para que as pessoas estejam nos lugares corretos, na hora correta, no momento correto, para poder, né, abastecer ou poder desenvolver algum trabalho lá. E aí, dentro desse movimento nosso interno, a gente começou a oferecer isso para o mercado, né? A gente teve uma feliz, né, sinergia com a Neogrid também, uma parceria muito legal, depois vou deixar a gente falar um pouquinho mais dela, né, que foi trazer os insights de dado para dentro da plataforma de execução, para que a execução, a verdade, né, o que está acontecendo no ponto de venda versus o que está lá no sistema, gerando dados para criar mais atratividade, não só para o consumidor, mas não só levando dados verdadeiros para a indústria, os varejos tomarem decisão baseadas em dados, né? Então isso que é muito legal, né? A gente aprendeu e agora a gente está também colaborando e trazendo novas modalidades para o mercado. Né? É exatamente essa solução que vocês estão lançando juntos? Zero Acordo? É isso. Exato, ela tem alguns meses já de vida. E qual era o conceito, né? Quando a gente pensa na rotina de um promotor, quase sempre ele sai com um checklist estático.
ele visita lojas com diferentes desafios, verificando os mesmos itens. E quando a gente viu a oportunidade de trazer a IA embarcada na Motorola, que consegue fazer uma leitura de gôndola e trazer insights de contagem de uma maneira muito mais ágil e inteligente, e os nossos dados, como é que a gente muda a vida do promotor loja a loja, para que ele tenha um checklist dinâmico para cada lugar. Então a gente fala, olha, aqui provavelmente tem um tema de estoque virtual, ou aqui tem um item sem venda. Provável causa não é falta de estoque, de repente ele não está na gôndola correta, ou está mal precificado. Então hoje a gente consegue usar esses insights da New Grid, embarcados dentro de um smartphone Motorola, e cada promotor recebe tarefas diferentes, baseado no que a gente está lendo em contexto em cada loja. E aí a gente começa a ter oportunidade do promotor cobrir mais lojas nesse suporte ao varejista, poder apoiar mais categorias na produtividade dele, né? E claro, essa execução do chão de loja é um tema muito dolorido, né? A capacitação nem sempre é suficiente para você poder torná-lo mais assertivo. Então, com dados e com IA, a gente lançou essa solução e começamos a colher resultados muito legais, de ver como que, de fato, a gente mitigou itens sem venda quando a gente usa a combinação dos nossos ativos, né, gente? É isso aí. A colaboração entre uma indústria, né? Todo mundo pensa Motorola é indústria de hardware, né? A Motorola também investe muito em pesquisa, ciência e tecnologia, né? Aqui no Brasil, estava comentando mais cedo, né, a gente já gastou mais de $500 milhão no ecossistema de inovação brasileira, né? E todo mundo passa, não, Motorola, global, deve vir da China, dos Estados Unidos, da Europa. Não, 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 vem daqui do Brasil, de todos os nossos centros, das nossas principais universidades, centros de desenvolvimento, assim como a Neogrid, a empresa brasileira que faz código brasileiro, a gente está movimentando nosso próprio ecossistema de inovação com soluções, né, nacionais, né, movimentando não só o mercado de trabalho, como também reinvestindo tudo que a gente vende no Brasil, né? Então isso é muito legal, porque a gente é uma economia circular no fim do dia, né? O varejo compra, vende, a gente cria o software, a gente traz os melhores smartphones e tudo isso roda para poder girar os produtos da maneira correta e entregar a melhor solução para os clientes no fim do dia, né? Você falou de Brasil, aí eu só volto a lembrar do Casas Bahia nessa volta às origens, né? Cara, se pensar em Casas Bahia, você falar carnê, já completa praticamente automaticamente Casas Bahia. Se lembra de Mamonas Assassinas, tinha a música, né? Casas Bahia, tinha. É verdade. Vocês também usam muita inteligência artificial e tecnologia para poder otimizar os processos. Eu acho que o próprio o Renato Franklin falou isso para a gente na entrevista, né? De que está usando cada vez mais tecnologia para poder entender quais são as verticais em que vocês são positivos na última linha, focar e conseguir, né, ir para o próximo nível aí da loja. Como tem sido essa rotina de vocês, assim, nesse uso de tecnologia e inteligência artificial para poder otimizar negócio? Então, quando a gente olha, a gente é um grupo de mais de 1.000 lojas, né? Então, o desafio é muito grande, nosso país é continental, né? Então a gente precisa entender onde está o produto corretamente e a gente precisa alcançar o cliente de forma correta. Hoje eu vou trazer um pouco aqui para o mundo de CRM, que eu acho que é importante, que é um lugar que a inteligência artificial ela está muito forte, muito presente para a gente. Quando a gente olha o momento certo de trazer o produto para o cliente, porque assim como na gôndola, a gente tem o cliente que não está na nossa loja naquele momento, mas é um cliente nosso, é um cliente que usa o nosso carnê, é um cliente que compra com a gente há muitos anos, e hoje a gente vem usando inteligência artificial para a gente saber até qual é o tom da comunicação que a gente vai fazer. Como que o nosso cliente gosta de falar? É uma linguagem mais extrovertida, é uma linguagem mais séria? Qual o melhor horário que a gente precisa falar com aquele cliente? Como que a gente alcança? Qual a oferta que a gente entrega para a gente garantir essa comunicação e fazer com que o cliente venha na loja certa para encontrar o produto? Então, passou uma coisa na cabeça, eu não sei se eu vou estar completamente errado, mas assim, público de vocês, hoje vocês vendem de A a Z, né? Mas assim, eu acho que esse posicionamento de vocês também acaba comunicando muito bem com C, D, E, e o uso da tecnologia, é até paradoxal, o uso da tecnologia pode permitir que vocês falem da melhor maneira, de uma maneira mais simples, né? Tipo, usando o mais alto nível de tecnologia e de inteligência artificial para simplificar a comunicação. Eu acho que tem um pouco disso também. Sim, claro. Hoje a gente estava lá batendo um papo sobre esse tema que para mim é sempre interessante. Já toquei CRM também em outros momentos, mas
Eles falam, não, porque o cliente gosta quando a gente coloca, sei lá, 3 pontinhos, porque parece que é uma linguagem mais simples. Então, a tecnologia, ela vem para estreitar, eu acho que de todos os momentos, enfim, estreitar uma relação como a nossa, assim como a nossa com o cliente, né? Então, ele simplifica e ele vê a melhor forma de entregar o dado para cada um. Alguns vão precisar de uma forma mais sofisticada e em outra ponta a gente vai precisar cada vez simplificar mais, sem dúvida. E eu acho legal também, assim, com mais tecnologia, você tem mais maneiras de entrar em contato com esse cliente, mas tem que tomar muito cuidado para não ser creepy, né? Para não parecer que você tá, tipo, sabe tudo da vida desse cara. E eu acho que essa integração também de varejo e indústria facilita esse tipo de coisa, né? Para não vir mensagens erradas. Sim. Você tem informação das duas pontas. Não é não? Com certeza. Não, sim. E esse é um desafio que eu acho que a tecnologia também ajuda. Com o aprimoramento, né, da inteligência por trás da comunicação, hoje a gente vem numa estratégia de enviar menos comunicações do que a gente vinha nos últimos tempos. Por quê? Porque a gente está sendo cada dia mais assertivo, e aí está indo para um lugar da hiperpersonalização. Então, a gente conseguir realmente trazer o produto certo na hora certa. E para mim, essa conversa se conecta exatamente com a solução que vocês estão trazendo, porque quando você traz um trade lá na ponta, garantindo o produto certo naquela loja, é exatamente a mesma coisa que o CRM está fazendo ali com a inteligência. Então, é a inteligência artificial trabalhando em todas as pontas para a gente realmente garantir a melhor oferta para o cliente, né? Jean, para você, assim, que está ouvindo os dois lados sempre, né? O que impede uma maior integração entre os dados da indústria e varejo? Onde que está o problema hoje, assim, já que a gente falou de tantas coisas que melhoraram? Eu acho que a gente recebe muita pressão de curto prazo. Né? Normalmente, estamos todos nós no Brasil tentando matar o leão por dia. E aí é a meta do mês, é a meta da semana, e isso às vezes leva a gente a ter essa disfunção, essa entropia. Porque o produto que eu vendi a mais esse mês, no mês que vem eu vou ter que voltar lá e ajudar a promocionar, porque tem um estoque parado na prateleira. Então, o produto errado, o lugar errado. Agora, quando a gente começa a pensar em ciclos um pouco mais longos, a gente começa a ver quanto a gente erra no caminho, né? Outro dia eu estava vendo uma estatística do nosso time de cientistas. A Neogrid é uma empresa de mais de 1.000 pessoas, a gente tem 6 petabytes de dados. Então, a gente vive procurando essas oportunidades e insights. Quantas das vezes que eu vejo um caminhão de um fornecedor indo até o varejo, levando uma semana 2 SKUs, outra semana 3 SKUs, outra semana 5 SKUs, por que ele não leva um pouquinho de tudo toda semana? E então você está sempre sobreabastecendo um item, subabastecendo o outro, porque você está corrigindo a última negociação comercial. Acho que o primeiro ponto é muito na pressão de curto prazo e a falta de tempo e disponibilidade para os dois tentarem convergir, imagina, de um pouco mais longo prazo. Segundo, acho que o estágio de maturidade de cada parte, né? A cultura de dados para tomada de decisão, o varejo está vivendo a sua primeira geração em transição no Brasil. Quando a gente vê Casas Bahia, Magalu, Lojas Americanas, são empresas que têm 3 décadas, 4 décadas, né? Não são empresas quatrocentonas. Então a gente está saindo da barriga no balcão, de um momento em que a sociedade vivia uma velocidade muito menor, uma complexidade muito menor, e que o instinto de um grande varejista tomava a decisão de compra. Hoje, com todos os clusters de idades, regiões, etarismo que a gente tem, é impossível que alguém tome decisões sem ser baseado em dados. E a indústria está muito avançada no entendimento de como que o dado ajuda ela na tomada de decisão, e alguns varejos já estão nessa maturidade, como é o caso da Casas Bahia, mas não é a média do Brasil. Então, acho que quando a gente vai para a agenda de dados, a gente tira um pouco dessa entropia e converge para a tomada de decisão. Vou dar um exemplo de coisas que a gente tem abordado mais recentemente, que é o tema do promocionamento colaborativo, né? A gente, por muito tempo, discutiu o produto e não o consumidor. A gente está promocionando o produto e não a pessoa. Agora a gente está vivendo uma fase em que você tem a geração dos baby boomers envelhecendo com qualidade e com poder de compra. E você tem uma nova geração de TikToks. Eu tenho 2 filhas adolescentes em casa, em que nos Estados Unidos já tem o TikTok como fonte de informação primária antes do Google. Como é que eu me comunico com essas tribos e que hábitos e forma de comprar ele vai ter? E como é que eu promociono para esses clusters, que é o que a Marcela colocou super bem aqui, ela consegue hiperpersonalizar essa solução. Mas quando a gente vê as promoções, 70% das promoções acordadas entre indústria e varejo é de tanto por tanto, a famosa promoção depor, que é destrutiva. Os dois estão deixando dinheiro na mesa. Sim. Será que um consumidor mais jovem, ele não quer ter acesso exclusivo a um produto antes dos demais sem desconto? A exclusividade é mais importante para ele do que o preço?
Será que a ansiedade de uma compra emocional de ter o produto entregue na mesma hora é mais rico do que o desconto ou o frete grátis? Então a gente vai ter gente que sim está procurando preço, mas tem muita gente que quer exclusividade, que quer um serviço premiumizado. E aí a gente pode ter os acordos comerciais olhando essas oportunidades. Olha, eu não vou mais fazer uma promoção nesse produto que, inclusive, me tira do meu target de preço. Eu prefiro dar um cashback, eu prefiro dar uma experiência exclusiva. E a gente começou a fazer coisas como essa, né? A gente fez, por exemplo, um projeto no segundo semestre, apoiando a Ambev e varejos alimentares, no Carnaval de Salvador, entregar para cada pack de cerveja um vale Tinder, um vale Uber, Legal. em vez de entregar desconto. Então, vendeu bem, vendeu um preço premiumizado e entregou um benefício que o consumidor falou, poxa, muito inteligente. Vai me ajudar a carregar minha cerveja para casa, eu vou achar mais uma namorada ou um namorado aqui no Carnaval de Salvador. Então, as tecnologias permitem agora uma inteligência maior de segmentação, promocionamento e colaboração para não destruir valor no acordo. Vocês concordam? Já fizeram alguma coisa nesse sentido? Já fiz. Acho que essa questão de cashback foi uma grande febre há uns tempos atrás. Ele realmente, bem aplicado, ele funciona muito bem. Mas eu acho que realmente, aí falando de Grupo Casas Bahia aqui, né, eu acho que o nosso grande desafio todos os dias é encontrar novas formas de venda, se não a clássica depor, né? Então, acho que a gente tem o desafio de, eventualmente, ser o primeiro a lançar algum produto de forma exclusiva, para a gente conseguir fazer isso. Então, essa é uma negociação diária nossa, criar kit para você agregar valor para o cliente, vender um celular com um fone. Então, como que a gente descobre novas formas de fazer uma venda, não puramente pelo preço? E aí eu acho que é o nosso desafio, e aí eu acho que esse desafio é muito forte do varejo junto com a indústria, de como que a gente realmente mostra o benefício daquele produto e o que tudo está embarcado dentro daquele produto, além do preço dele, de forma na loja, que já é uma comunicação difícil, mas também no digital. Como que a gente mostra isso? Eu acho que esse é o nosso desafio diário, né? Eu acho que no caso da Motorola, acho que passa um pouco de tudo, né? Acho que, de novo, né, lá atrás a gente fazia combos com vários produtos diferentes, né? Comprava um telefone, levava um produto X, Y, Z. Agora não, a Motorola já tem parcerias estratégicas muito grandes, né? Então, por exemplo, os nossos telefones, eles são, né, toda a parte de cores, de materiais, é uma parceria que a gente tem com a Pantone, né? Os nossos fones, parcerias com a Bose, que é um super fabricante de áudio, né? A gente tem parceria com a Microsoft, com o Google, levando também experiência de software, né, de IA para tudo isso. Então, o que a Motorola tem provido agora para os nossos clientes é tentar, né, levar para o cliente que é fã da marca mais marca, e o cliente que não é fã da marca tem talvez trazê-lo com outras marcas que também são super reconhecidas no mercado. Então, o que a Motorola tem feito é girar o nosso próprio ecossistema de wearables. A gente lançou o MotoTag agora, que é um tag Android, né, que funciona com vários Androids ao mesmo tempo. A gente trouxe os fones de ouvido. Então, tudo isso que a gente vem trazendo é justamente para engajar mais as pessoas e levar mais gente para o varejo e vamos vender mais, né? Vocês estão falando, eu tô lembrando de um bar que tinha no Itaim, chamava Wall Street, se não me engano, vocês lembram? Eu fui. Que tinha, era como se fosse a bolsa de valores, assim, Exato, também. a cerveja, Quanto mais você bebia determinada cerveja, mais o preço dela caía. Então você estimulava também, né, o isso. preço dinâmico ali de... E eu acho que isso é um caso clássico, assim, de parceria entre indústria e varejo também, né? Provavelmente a Ambev era próxima ali, ou sei lá quem que era o fornecedor, que permitia isso, né? Devia ter um range ali de valores, que você ia de um ao outro. Mas isso é um clássico exemplo, não? Acho que, como que vocês imaginam, assim, que é possível trabalhar essa precificação dinâmica com essa proximidade maior? Acho que Neogrid no meio do caminho ajuda bastante também, né? Mas, enfim. Eu acho que, assim, pensando em precificação, esse é um desafio do varejo que a gente precisa trabalhar, e eu acho que a inteligência artificial vai vir cada dia mais ajudando a gente a entender qual o preço certo para cada lugar, né? Porque a gente já sabe, num Grupo Casas Bahia como o nosso, que é, enfim, Brasil inteiro,
os nossos impostos não são iguais. Então, a nossa rentabilidade não vai ser igual para todo lugar. O cliente, ele é mais flexível para um tipo de produto, ou mais aderente para um produto. Será que eu preciso ter a mesma precificação para o mesmo produto no norte e no sul? Então, eu acho que a gente tem esse desafio, e eu acho que quanto mais inteligência, aí voltando em tudo que a gente já falou aqui, inteligência de dados, para a gente conseguir fazer essa precificação de forma cada dia mais coerente, olhando a dispersão que a gente tem, né, de lojas, enfim, cobrindo o Brasil inteiro. Então, acho que esse é um desafio, é uma coisa que a gente vem trabalhando cada dia mais e desenvolvendo dentro do Grupo Casas Bahia. Boa. Eu acho que a agenda do preço, o sonho é um preço para cada consumidor. Né? E eu acho que a gente vai chegar lá. Acho que a gente vai chegar lá, cada vez com mais informação e contexto para entender o que é importante para o momento de compra de cada consumidor em cada item, né? Acho que o ponto mais importante é que mesmo a gente tendo hoje 80% da venda do varejo mundial acontecendo na loja física, a decisão de compra majoritariamente aconteceu no online. Então, o 20% que é a penetração do e-commerce no mundo físico, a decisão de compra é majoritariamente online. Então, eu vou até a loja, mas eu já estudei o produto, eu já vi a reputação da loja, eu já vi a reputação do produto, eu já entendi o que eu quero comprar. Então, eu vou lá por uma questão funcional, né? E aí, a melhor provocação que eu faço para os clientes e para os meus times, né? Marcela, se você soubesse que você vai ter um celular premium e o Igor quer comprar esse produto, você vai perder de um concorrente por R$5. Você topa dar R$5 de desconto para ele? Provavelmente sim. Mas é uma decisão que ela não tem individualizada no online. Agora, hoje, você tem o preço de todos os concorrentes acontecendo real time expostos, são dados públicos, né? Hoje nós monitoramos 2.000 e-commerces na América Latina. E alguns clientes começaram a se utilizar dessa informação para tomar algumas decisões estratégicas. De novo, não é a média da Casas Bahia, que tem uma super maturidade, inclusive no online. Mas, primeiro, meu produto. Como é que o consumidor me acha? Quais são os atributos que eu vou colocar para indexar meu produto lá, né? Eu vi uma experiência na China no ano passado, em que um player de lá começou a indexar atributos dos reviews no próprio atributo de indexação do produto. Então, se alguém, usuário, dissesse essa caneca é fofa, o dia que alguém voltasse no marketplace e procurasse coisas fofas, ele ia dizer, olha, isso aqui é dito como fofo por algum consumidor. Mas o passo mais importante, de fato, é preço. Então, hoje a gente tem casos em que a gente alterou 2 dúzias de vezes ao dia o preço de um produto para o varejista, baseado em parâmetros que ele nos deu autonomia para rodar. Então, ele falou, olha, essa é a minha margem mínima, meu posicionamento de mercado, eu não quero ser o mais barato, porque eu tenho melhor pós-venda, porque eu sou mais confiável, porque eu tenho um nível de serviço espetacular, mas por R$5 já não perca mais venda. Pode alterar para cima e para baixo ao longo do dia, para a gente ter a máxima venda possível. Isso era inimaginável. O ciclo de remarcação do físico tem uma execução operacional muito dura, porque mesmo que eu decida mudar 3 vezes ao dia, eu não tenho capacidade operacional de mudar 3 vezes ao dia, mas online permite. Perfeito. Cara, isso é um super exemplo, hein? Acho que eu vou contar um caso prático aqui que aconteceu com a gente um tempo atrás. Você vê como é que as coisas evoluem, né? Certa vez um concorrente nosso baixou um preço de um produto muito estratégico para eles numa loja aqui de São Paulo, e todo mundo falou, agora fechou, né? Se o cara realmente chegou nesse preço aqui, corre, e aí a gente, né, começava a entrar em comunicação com os promotores, e vinha o WhatsApp, sim, não, um respondia a corrente de Nossa Senhora, ninguém sabia, aquele negócio maluco, né, de poder saber, e na verdade não era isso, né? A loja tinha marcado um preço errado, o preço estava errado, todo mundo achou que tinha baixado o preço, outras lojas já tinham acompanhado do mesmo produto do concorrente que também achou que o preço estava errado e entrou nessa falha de comunicação, né? Então, só complementando aqui, hoje já não existe mais isso, né? Acho que hoje os dados, né, da gente ter, né, por exemplo, o Mototalk, que é a nossa ferramenta, que está lá no ponto de venda, provendo esse tipo de informação, que em 5 minutos, ou por rádio, ou por, né, promotor, tira uma foto para mim, coloca aí, a gente tem um reporte fotográfico, ou uma plataforma NeoGrid, ou até mesmo com a experiência, né, dos varejistas são parceiros nossos, isso não acontece mais. Então, é bem engraçado como isso evolui, né? Do desespero de alguém que trocou o preço e falou, meu, caramba, se realmente esse preço for verdade, deu ruim aqui, paramos de vender, né? Para realmente você ter tudo isso num console organizado com dados, de novo, para tomar decisão baseada em dados. Né? Boa. Bom, a gente já está caminhando até para o final da nossa conversa aqui, mas eu queria voltar no tema de Retail Media, que eu acho que é meio que
materialização também dessa parceria, né? Uhum. Você já falou um pouco de vantagens, Marcela, de como que essa parceria entrega temperatura para a indústria, mas o que mais, assim, que o Retail Media consegue transformar em ganho, sabe? Eu acho que queria explorar um pouquinho mais esse tema. Você tem mais algum insight relacionado a isso? Porque eu acho que, como a gente falou lá em cima, né, virou a mosca branca aí do varejo. Eu acho que hoje o Retail Media consegue possibilitar, e aí a gente unificando um pouco do que a gente falou, a questão de entregar para o cliente um pouco mais de conteúdo sobre o produto. Então, uma vez que a indústria tem um espaço dentro do nosso site, da nossa loja, para contar uma história sobre aquele produto, a indústria é muito melhor do que a gente. Então, o Retail Media, além da conversão que a gente consegue e realmente colocar o produto em destaque, você consegue comunicar melhor as features, as parcerias que vocês fazem, enfim, a gente consegue hoje alcançar e também via Retail Media a gente consegue personalizar. Então, assim, se a Motorola agora está alavancando seus produtos premium, como que a Motorola hoje consegue, via Retail Media, alcançar os clientes que são público-alvo desse produto? Então, assim, hoje a gente consegue, via retail, a gente chegar no cliente certo com a informação correta. Então, é uma mágica de conversão, né? Porque você entregar a informação certa, na hora certa, para o cliente certo, é a mágica, né, do varejo. Eu acho que a gente vem amadurecendo o Retail Media com resultados muito interessantes. Acho que a gente começou o Retail Media olhando só online. Uhum. Eram os banners, depois virou a resposta da busca com autocomplete, começaram a surgir vários inventários que tocam o consumidor na boca do funil, no momento da decisão. Então, é claro que é um espaço muito mais valioso do que uma revista, uma TV massiva. Acho que depois a gente começou a entender as oportunidades com CRM, né, fazer campanhas para um cluster exclusivo de consumidores. E agora acho que a gente acordou para a importância de repensar a loja física. Eu estive agora em Nova York, na NRF, né, meu 12º ano de NRF, e vi uma provocação muito interessante. Você tem que entender a sua loja como um apoio emocional para a relação com o seu consumidor, porque ela já não é mais eficiente como o e-commerce é. Então ela tem que trazer mais significado do que o seu papel funcional. E teve uma metáfora que eu achei ótima, que entenda a sua loja como uma fogueira. As tribos vão atrás das melhores fogueiras, né? Então se a sua loja traz essa atração e esse conforto afetivo, a sua fogueira vai atrair mais que a loja do vizinho. Então, como é que eu tenho na loja o espaço da experimentação, o espaço da educação do produto? Por que ela gera mais valor do que o e-commerce? Ela tem que ter um propósito mais claro. E se você tem uma loja mais cool, mais divertida, que as pessoas tenham vontade de ir, naturalmente você vai ter um espaço de retail media espetacular. Então, o que está tocando na loja às 6 da tarde? Quem é o público que frequenta a loja na quarta-feira às 6 da tarde? Eu quero colocar uma promoção no alto-falante da loja naquele horário para aquele público. O corredor adesivado, o carrinho patrocinado, a ponta de gôndola para quem, com que sortimento apontado para aquele lugar. Então, acho que a gente começou a descobrir, por testes, aprendizagem, muitas oportunidades para que a indústria esteja melhor exposta no momento certo, para o consumidor certo, seja na campanha de CRM, seja no online, seja no físico. Mas muita coisa para se testar e aprender. E até, falando lá um pouco do nosso ecossistema, a gente alcança até o vendedor. Então, a gente consegue fazer via Retail Media a comunicação para que o nosso vendedor esteja comprado com aquele novo lançamento e entenda realmente o que é e entenda o valor daquilo para o cliente. Então, a gente sai totalmente, eu acho que você falou muito bem aí sobre a evolução e a gente consegue chegar isso dentro da loja de uma forma muito efetiva. Você ter alguém com... Imagina você conseguir que todos os vendedores do Grupo Casas Bahia sejam um vendedor Motorola. Então, assim, como isso é valioso hoje para a indústria, o que a gente vem conseguindo entregar via Retail Media. Tem um ponto que a gente não falou ainda dessa integração, acho que é a questão do treinamento do vendedor. Também é uma parceria muito boa de indústria e varejo, né? É super importante. Como trabalhar o vendedor da área de mobile da Casas Bahia para falar muito bem do aparelho da Motorola. Acho que não só treinar, né? É fazer com que ele realmente seja um multiplicador da marca, um multiplicador das funcionalidades. Acho que hoje, principalmente o nosso time de trade marketing é muito maduro para poder
né, levar essas sensações e como é que você gera, né, experiências também diferentes para que esse vendedor continue, né? Então a gente trabalha várias plataformas diferentes, até mesmo gamification, que é antigo, né, mas é novo, todo mundo gosta, o promotor gosta, o vendedor gosta, recompensando, reconhecendo e trazendo, né, oportunidades, né? Eu lembro quando eu comecei minha carreira de vendedor, né, o que eu via como oportunidade, outros via como era mais trabalho. Então como é que você mostra o meio copo cheio para esse vendedor, né? Que ele vai ganhar mais dinheiro, que ele vai chegar na meta, que ele vai conseguir, né, trabalhar menos, talvez, porque ele vai lá, bate a meta dele, e vendedor bom, bateu a meta, vai para casa. Né? Essa é a minha opinião. Bateu a meta, pode ir embora. Né? Não fica aqui até 10 horas da noite, pode ir para casa descansar para outro dia você voltar. Então, acho que essas ferramentas também vão ajudar, né, a transacionar um pouco esse mindset do vendedor, né? Deixa eu ter mais conhecimento, aprender todo dia, aprender uma coisa nova e levar insights novos para os próprios clientes, né? No fim do dia. Perfeito. Bom, para variar, a gente estourou o tempo, né? Para variar, mais uma conversa que rolou bastante. Tem mais algum último ponto que vocês acham que vale a pena trazer para a mesa? Alguma coisa que vocês pensarem em falar como insight para o pessoal? Eu queria reforçar, acho que um ponto de contexto e momento que a gente está vivendo, né? Acho que tem uma sensibilização enorme para IA, e eu acho que é uma agenda de exploração para muita gente. Em alguns momentos, acho que tem muita gente ainda achando a IA como magia, né? Porque eu pergunto uma coisa no ChatGPT, ele me responde, mas não é magia. Se você tiver dados ruins, a IA não vai te trazer respostas inteligentes, né? Mas eu acho que mais do que muitas das tecnologias e inovações, acho que tem uma preocupação enorme de todo mundo que está nos ouvindo hoje com caixa. A gente continua olhando a inflação alta, a gente continua olhando o juro subindo, a tendência de ter ainda um ciclo longo muito duro. Eu acho que as decisões de abastecimento inteligente, promoção eficiente, precificação eficiente, vão ajudar fortemente o varejista nesse momento que ele precisa ter mais geração de caixa. Isso vai permitir a ele expansão de loja, por exemplo, né? Então, acho que a nossa agenda como Neogrid 2024 e agora 2025 como que eu ajudo o varejo a vender mais com mais margem, mas também com caixa, né? Eu acho que essa é uma agenda de colaboração importante para que a gente tenha um varejo saudável, com grande capacidade de investimento no longo prazo. Então, acho que às vezes a gente fala de abastecimento como sendo o tema da eficiência operacional. Não, hoje é extremamente estratégico entender como é que você diminui os teus estoques sem gerar ruptura, né? Então, fica um convite aí para um papo sobre como é que a gente pode ajudar nessa relação privilegiando o caixa. Perfeito. Legal. Vocês, mais algum insight? Não, eu acho que conectando com o que ele falou aqui, e conecta um pouco como a gente abriu aqui, eu falando sobre o Grupo Casas Bahia, mas como que a gente realmente faz o core muito bem feito, né? Então, hoje a gente tem como posicionamento, a gente ser aí eletrodoméstico, tecnologia, imóveis, isso numa concentração de esforço para a gente realmente fazer aquilo que funciona, aquilo que a gente faz muito bem, e eu acho que esse é um recado que eu daria para todo varejista aí. Muitas vezes a gente quer fazer muita coisa e quer fazer tudo, e acaba fazendo várias coisas que dispersam um pouco da nossa atenção, mas no momento aí da economia como a gente está, a gente fazer aquilo que a gente faz muito bem feito, faz a diferença, né? Acho que do lado da Motorola, deixar aqui aberto, né, o convite, não só Neogrid já é parceiro nosso, né, Casas Bahia, grande cliente, a gente continua colaborando com a indústria, né, com as empresas, tentando trazer mais tecnologia. Então, a gente continua na busca de melhorar os nossos produtos. Então, a gente tem uma jornada muito legal, que nós não gostaríamos de ser o melhor em tudo. Nós somos bons em vários pontos. E de ponta a ponta, desde o hardware até o software, a gente consegue entregar uma experiência legal, não só para o varejista, não só, né, para o consumidor na ponta. O nosso trabalho, o nosso dever na Motorola, na verdade, é ser o fornecedor único, né? Junto com a Neogrid, levar um pacote completo muito adequado para cada tipo de negócio, de novo, sendo pequeno, médio, grande, né? Não, eu não vou falar com a Motorola, a Neogrid, são empresas muito grandes, fala com a gente quer falar, a gente quer colaborar, a gente aprende até mais, né, com pequeno e médio, às vezes, do que com grande, gigante varejista, que às vezes está ali, né, com outros desafios. Então, a gente gosta muito, né? Os nossos times estão aqui no Brasil, disponíveis para poder escutar e criar coisas novas. Esse é o nosso dever, esse é o nosso, né, nossa missão aqui no Brasil.
colaborar e trazer coisas novas. Perfeito. Para facilitar essa conversa, inclusive, estão colocando o link do LinkedIn dos três aqui do lado. Boa. Então é só chamar lá, bater um papo, conhecer mais das soluções também. De repente virar cliente, por que não? Né? E se você quiser conhecer mais também de soluções como essas, Eletrolar Show 23 a 26 de junho no AMB, aqui em São Paulo. A gente vai estar lá com a Solutions Village, cheia de soluções de tecnologia para você também entender um pouco mais dessa história toda que a gente falou aqui, IA, Retail Media e tantas outras coisas que estão fazendo parte aí das conversas de mesa de negócios, né? Pessoal, valeu demais a presença aqui, brigadão. Agradecendo aqui a presença do James Matos, diretor de B2B da Motorola Brasil, o Giancarlo Klaumann, que é CEO da Neogrid, e a Marcela Barbosa, diretora de Marketplace das Casas Bahia. Valeu demais pela conversa, gente. Obrigada Obrigado. a você, foi um prazer. Obrigado. O prazer foi meu, gente. E a gente volta semana que vem com mais um episódio. Até lá.